Dentro desse prédio que você está vendo nas filmagens, 70 pessoas estavam prestes a ser executadas pelo grupo terrorista ISIS. Em uma noite de 2015, o sargento Thomas Paine e seu time entraram em confronto com os terroristas, quando de repente o prédio começou a pegar fogo com os reféns ainda do lado de dentro. O tempo para resgatar todos estava ficando cada vez menor. E o que aconteceu nos minutos seguintes foi o suficiente para o sargento americano Thomas Paine receber a maior honra militar dos Estados Unidos, a Medal of Honor, a Medalha de Honra pela sua coragem. Para entender o que Thomas Paine fez naquela noite no Iraque, você precisa entender melhor como ele foi parar lá. Thomas Patrick Paine nasceu em Lugoff, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Desde jovem, demonstrou o tipo de determinação silenciosa que não chama atenção, mas nunca desaparece. Se alistou no exército dos Estados Unidos e rapidamente se destacou. Com o tempo, foi selecionado para o processo de seleção da Delta Force, o mais exigente e brutal de qualquer treinamento militar no mundo. Menos de 10% dos candidatos completam o curso. Paine foi um deles. Ao longo de sua carreira, acumulou dezenas de missões de alto risco em múltiplos países. Silencioso, preciso, implacável quando necessário. O tipo de soldado que os outros querem ao lado deles quando as coisas dão errado. Mas nenhuma das missões anteriores havia preparado completamente o que aconteceria em Hawija. Em outubro de 2015, a cidade de Hawija, no norte do Iraque, estava sob controle total do grupo terrorista ISIS. O grupo terrorista havia estabelecido uma presença brutal na região, executando publicamente opositores, impondo leis medievais sobre a população civil e usando o terror como ferramenta de controle absoluto. Entre as vítimas desse regime de horror, estavam mais de 70 pessoas mantidas como reféns em 2 prédios no coração da cidade. A maioria eram civis iraquianos, homens, mulheres, alguns deles membros de famílias que haviam tentado resistir ao ISIS ou que simplesmente estavam no lugar errado na hora errada. E então a inteligência americana recebeu uma informação que acelerou tudo. O ISIS havia ordenado a execução em massa de todos os reféns. Não seria uma execução futura, era para aquela noite. O comandante americano tomou a decisão imediatamente. Não havia tempo para planejamento extenso, não havia tempo para esperar. A janela para salvar aquelas 70 pessoas estava se fechando rapidamente. A ordem foi dada para a Delta Force. Entrem essa noite, busquem os reféns e não deixem ninguém para trás. Na madrugada de 22 de outubro de 2015, helicópteros americanos cortaram o céu noturno do norte do Iraque em direção a Hawija. Thomas Paine e seu time faziam parte de uma força combinada que incluía soldados americanos da Delta Force e forças especiais curdas, os Peshmerga, aliados fundamentais na luta contra o grupo terrorista ISIS no norte do Iraque. O plano original era simples: detonar explosivos na parede do primeiro prédio para criar uma brecha de entrada e surpreender os guardas antes que pudessem reagir. Mas a operação enfrentou o primeiro obstáculo nos primeiros segundos. A explosão para abrir a parede alertou imediatamente os terroristas dentro do prédio. Em vez de uma entrada surpresa, a equipe de Paine se viu em um confronto imediato com guardas armados e preparados para lutar. Paine e seu time responderam com velocidade e precisão. Avançaram através da brecha sob fogo, eliminaram a resistência inimiga e começaram a varrer o prédio andar por andar em busca dos reféns. Dentro do primeiro prédio, encontraram 38 pessoas. Homens enfraquecidos pela fome e pelo medo. Mulheres que não sabiam se chegariam ao dia seguinte. Todos olhando para aqueles soldados americanos como se não conseguissem acreditar que eram reais. Paine garantiu que todos os 38 fossem retirados com segurança, mas a missão estava longe de terminar. Enquanto Paine coordenava a retirada dos 38 reféns do primeiro prédio, as rádios começaram a transmitir notícias alarmantes do segundo prédio, onde outros membros da Força Conjunta Americana e Curda estavam tentando resgatar os reféns restantes. O segundo prédio estava em chamas. Ninguém sabia exatamente como o fogo havia começado. Talvez os próprios terroristas tivessem ateado fogo ao perceber que a operação de resgate estava acontecendo. Uma última tentativa de garantir que os reféns morressem, mesmo que o ISIS perdesse o controle do local. Talvez tivesse sido um acidente no meio do caos do confronto. O que importava era o seguinte: havia ainda dezenas de reféns presos dentro de um prédio em chamas, com terroristas do ISIS atirando de dentro e ao redor do local, e o tempo estava acabando. Paine tomou uma decisão. Correu pelo terreno aberto entre os 2 prédios, exposto ao fogo inimigo, para se juntar à equipe que lutava para acessar o segundo prédio. Quando Paine chegou ao segundo prédio, a situação era caótica. Chamas subindo pelas paredes,
fumaça densa tornando a visibilidade quase zero. Terroristas do ISIS em posições defensivas dentro e ao redor do prédio, atirando em qualquer coisa que se movesse. E no meio de tudo isso, dezenas de reféns presos nos andares superiores, sem conseguir descer pelas escadas tomadas pelo fogo e pela fumaça, sem conseguir sair pelas janelas bloqueadas. A maioria dos homens ficaria do lado de fora, coordenaria o fogo de cobertura, esperaria uma abertura mais segura. Payne subiu no telhado. De cima, com o calor das chamas abaixo dele e sob fogo inimigo, ele usou sua posição elevada para engajar os terroristas e criar cobertura para sua equipe no térreo. E então, desceu. Payne foi o primeiro homem a forçar a entrada pela porta principal do prédio em chamas, com fogo acima, fogo abaixo, fumaça em todos os lados e terroristas ainda resistindo dentro. Ele varreu os andares, eliminou a resistência restante e começou a retirar os reféns. Mas o fogo continuava se espalhando, e havia pessoas que ainda não haviam conseguido sair. Payne saiu, verificou quem havia sido resgatado, percebeu que ainda havia pessoas dentro, e voltou a entrar. Saiu novamente, verificou de novo, ainda havia pessoas dentro, e voltou a entrar pela terceira vez. Em depoimento posterior, Payne descreveu o raciocínio de forma simples e direta. Enquanto houvesse alguém dentro, ele voltaria. Não havia outra opção. Quando a fumaça baixou e o fogo foi finalmente controlado, a contagem foi feita. 70 reféns resgatados, todos vivos. Um soldado americano havia morrido durante a operação, o mestre-sargento Joshua Wheeler, o primeiro americano a morrer em combate direto contra o ISIS no Iraque. Vários soldados curdos também foram feridos. As imagens da operação, algumas das quais você está vendo nesse vídeo, mostram os reféns sendo retirados às pressas, alguns carregados nos braços dos soldados, outros cambaleando mais vivos, olhando ao redor com uma expressão que mistura incredulidade e alívio. 70 pessoas que haviam sido acordadas naquela manhã com a certeza de que aquele seria o último dia de suas vidas, e que foram para casa. Nos meses seguintes, Thomas Payne voltou ao serviço ativo, continuou servindo, continuou sendo o mesmo soldado silencioso e preciso que sempre havia sido. Em setembro de 2020, o presidente Donald Trump recebeu Payne na Casa Branca para uma cerimônia solene. Thomas Payne se tornou o primeiro membro vivo da Delta Force a receber a Medal of Honor desde a Guerra do Vietnã, a maior honra que os Estados Unidos podem conceder a um militar. Quando jornalistas perguntaram sobre o que havia feito naquela noite, Payne foi bem direto. Fiz o que qualquer um do meu time teria feito. Essa noite em Hawija, no Iraque, em outubro de 2015, não apareceu nos grandes noticiários. Não virou manchete por semanas. Não foi tema de debate político. Mas em algum lugar no Iraque, 70 pessoas foram para casa naquela noite porque um sargento americano da Carolina do Sul decidiu que enquanto houvesse alguém dentro daquele prédio em chamas, ele voltaria. Um dos comentários sobre essa história captura exatamente o que Thomas Payne representa. Dormimos à noite porque temos lobos para nos proteger. Retire-os e veja o que acontece. Thomas Payne é um desses lobos, silencioso, humilde, completamente disposto a entrar em um prédio em chamas 3 vezes para garantir que ninguém ficasse para trás. Deixa nos comentários de onde você está assistindo essa história, e não esqueça de deixar o like no vídeo. Obrigado por assistir.